Medo não, talvez nunca sofrestes a dor de uma paixão. Cuidado, cuidado, meu amor não é brinquedo não. Que fascinante a memória. Enquanto eu estava dentro dessa paisagem, praticamente não prestei atenção em nada. Não poderia sequer imaginar que 18 anos mais tarde a relembraria em seus pormenores, apesar de nada ter visto nela de tão impressionante. O que é memória? Como escolhemos exatamente o que permanece e o que vai embora das nossas lembranças? Eu sempre fui uma pessoa constituída de muitas lembranças, né? Assim, eu tenho uma memória muito boa em relação ao passado, inclusive algumas coisas que eu sinceramente acho que eu inventei da minha cabeça, mas eu fui me treinando desde cedo a pegar aquelas lembranças como o ápice do meu dia, né? Como a coisa mais importante que eu teria. E usar essas lembranças a meu favor, inclusive para me sentir amada, para me sentir benquista, para me sentir alguém, né, de existência. E eu acho que inclusive é por isso que eu me vinculei tanto com a literatura, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de literatura, por lembrar, por através dessas lembranças, constituir a minha história, constituir quem eu sou, né? Tem até aquele livro da Rosa Monteiro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que ela fala sobre o luto e sobre, usando a biografia da Marie Curie, né? E que ela fala uma hora que somos constituídos de memória e que inclusive quem a gente é diretamente ligado com as lembranças que a gente escolheu ter. Eu até fiz um vídeo meio que sobre isso, né? Esse tema acaba passando, mas eu estava lendo esse livro do Murakami e detalhe, né? A gente vai precisar de um vídeo só sobre Murakami aqui, porque é impressionante a literatura do Murakami, que você pode ler em qualquer momento assim da sua vida ou em qualquer momento do livro em si. Se você já leu algo do Murakami, você vai facilmente identificar aquilo como uma literatura do Murakami. E é um livro, todos os livros dele não tem nem pé nem cabeça, é muito difícil explicar a narrativa, contar a história. Eu até fiz um tweet sobre isso, dizendo que é uma coisa que você tá lendo e você fala, o que é isso? O que tá acontecendo? Saca? E aí, de repente, você acaba aquela história e você fica, meu Deus, que livraço, assim, tipo, o melhor livro da minha vida. Esse livro não é diferente, né? Esse livro que eu li, que é o nome de uma música do Beatles, inclusive a relação com essa música do Beatles é muito estranha, porque a própria letra da música não tem muito a ver, mas uma das personagens, uma hora, fala muito sobre a música e como ela se sente numa selva, perdida numa selva, quando ela escuta essa música. Mas não é sobre isso que eu vim falar, né? É que eu precisava abrir esse parênteses sobre o Murakami. É que muito me impressiona sobre como toda essa literatura é de fato constituído por essas lembranças, né? E aí tem várias horas sobre essas lembranças e sobre a morte especificamente, né? Porque o protagonista, ele é muito linkado com a morte, porque uma série de mortes acontecem ao redor dele e acaba que até as relações de amor dele são vinculadas com a morte de outro alguém. E acaba que como esse outro alguém morre, né, como tem essas mortes ao redor dele, de esses outros personagens, a começar pelo melhor amigo dele que morreu, e com 18 anos, 18 ou 19 anos, então, e ele fica muito amigo da namorada desse melhor amigo, então ele até fala que o amor dele com essa menina é conectado através de uma morte. E depois outras coisas acontecem que são relacionadas à morte. Numa sociedade oriental que também tem um link e uma história com a morte que é diferente da história da morte que a gente ocidental tem, né? É muito diferente, culturalmente dizendo mesmo, sabe? De qualquer jeito, ele
esse link, essa conexão com a morte, ela só acontece através das lembranças. Então, o tempo todo, ele que está narrando esse livro, né, esse personagem que narra o livro, ele fica contando sobre coisas que aconteceram no passado. E também, o que acontece com ele no presente, ele não consegue desvincular com o que aconteceu antes. Então, assim, se a menina pega um copo d'água, ele fala: ah, isso me lembrou de quando ela pegou um copo d'água no dia tal, que a gente foi fazer tal coisa, e ela me disse isso e tal, tal, tal. E aí ela fala, inclusive ela tem um problema muito grave psicológico, né? E uma hora ela fala pra ele: olha, o que você tá vendo não é nada, eu tô acabada como ser humano. O que tá diante dos seus olhos é um resquício de memória. Achei isso muito bonito, um resquício de memória. O que tá aqui hoje é só um resquício do que aconteceu no passado. E ele fica se perguntando durante vários trechos, né? Por que aquelas lembranças se conectaram, se fixaram na memória dele em detrimento a outras. E também essa história de que momentos que ele passou que ele não sabia que iam ficar conectados na memória dele e que ficaram e que mudaram absolutamente o rumo do que ele está achando daquela situação no presente. Minhas lembranças, sem dúvida, se distanciam cada vez mais do local onde Naoko costumava estar. Sem dúvida, se afastam do lugar onde eu próprio costumava estar no passado. Apenas a paisagem, unicamente essa paisagem da pradaria em outubro, aparece em minha mente repetidas vezes, verdadeira cena simbólica cinematográfica. Sempre que aparece, essa cena dá um chute em alguma parte de meu cérebro. Vamos, acorde, eu continuo aqui. Vamos, acorde e analise a razão de eu ainda permanecer por aqui. O chute nunca dói. Não há nenhum tipo de dor. A cada novo chute, apenas um som subsiste coando no vazio. E mesmo esse som provavelmente desaparecerá um dia. E é meio que justamente isso, assim. Porque coisas aparentemente tão importantes acabam sendo esquecidas, entram no hall do esquecimento na nossa memória, e outras que seriam detalhes absolutamente irrisórios, né, que seriam detalhes meio X, acabam fixando na nossa cabeça. E às vezes afetivamente, de uma maneira que faz a gente criar o que a gente acha dos outros, o que a gente acha da gente mesmo. Agora, porém, a primeira coisa a me vir à mente é a cena da pradaria. O cheiro do capim, a brisa fresca, a silhueta das montanhas, o latido do cão. Eram essas coisas que antes de mais nada me assaltavam à memória, muito distintamente, de tão nítidas, eu tinha a impressão de que se estendesse o braço poderia traçar com o dedo o contorno de cada uma delas. Entretanto, não se via ninguém dentro dessa paisagem. Ninguém. Nem Naoko, nem eu. E a literatura traz um pouco disso, né? Inclusive, não só a literatura, a gente tá nessa onda aí de uma escrita da autoficção, né? Da autossocioficção, enfim, de várias questões que trazem a memória como base dessa literatura criada. Então, a gente tá pensando muito no passado, né? E aí é muito legal a literatura porque ela te convida a ter uma memória, às vezes, que não estava fixa na sua cabeça, né? Você lê aquilo e você fala: nossa, pode crer, já aconteceu uma coisa parecida comigo e eu nem lembrava que tinha acontecido. Nossa, pode crer, eu já senti essa sensação e eu não lembrava que eu já tinha sentido essa sensação. E, ao mesmo tempo, quando você relê aquilo, ou se você for reler em outro período da sua vida, você vai se linkar com outros fatos, vai ser conectado com outras lembranças. E isso é demais, cara. Essa possibilidade do livro te levar nesses lugares que estão em algum lugar do seu cérebro, mas que estão meio que escondidos. Isso é muito massa. Isso porque, de repente, imagino ter provavelmente deixado escapar da memória as partes mais importantes. Não terão todas as recordações fundamentais se acumulado num local obscuro do meu corpo, uma espécie de limbo, transformando-se em lama inconsistente? De qualquer forma, no momento, isso é tudo que eu tenho. Aperto fortemente contra o peito as recordações imperfeitas que se dissiparam e continuam a se dissipar a cada novo segundo, escrevendo este livro como um homem faminto chupando ossos.